parece que os planinhos da oposição com essa história de CPI do Xing Ling vírus estão dando muito errado. E como que a gente fica? Feliz, contente e vem aqui fazer vídeo no YouTube para contar a novidade para os coleguinhas. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar também que, além de correr um seríssimo risco de Renan não pegar a relatoria da CPI do Xing Ling vírus, o senador saltitante Randolph Rodrigues está dando botes com o bumbum nas redes sociais por causa dessa história. Teve reuniãozinha já. Hoje vai ser definido essa história, eu vou contar tintim por tintim, mas eu quero falar também sobre o Bolsonaro, que esteve na Bahia e subiu o tom com a oposição, ficou todo mundo desesperado. Temos também vazamentos, mais vazamentos no governo. E por favor, não fiquem brabos com o Mensageiro, eu só estou aqui expondo o que eu estou vendo e a minha opinião, porque assim, tanto vazamento no governo é uma coisa meio suspeita, mas temos também Gleisi Hoffmann surtando para variar e mais algumas outras coisinhas, e eu prometo, fica comigo até o fim do vídeo, que no final do vídeo tem uma notícia muito boa. Então, se você já gostou das pautas de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e Zap. Dá uma verificada na tua inscrição aqui no canal, vê se ela continua ativa, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. Rapidamente aqui, só para começar com essa notícia, porque ontem eu acordei e eu vi uma imagem assim terrível, até compartilhei nas minhas redes sociais, porque eu não sou obrigada a ver isso sozinha, mas olha só a notícia que eu preciso deixar registrada no vídeo de hoje. O seu Thiago Leifert estava reclamando da censura no Insta. Olha isso. Thiago Leifert reclama de bloqueio de postagem de selinho de Fiuk e Gil, mas não é só um selinho assim. Olha bem. O apresentador do BBB 21 reclamou do bloqueio do vídeo de Fiuk e Gil no Instagram por considerar o conteúdo como atividade sexual. Os dois participantes também pularam pelados na piscina após se livrarem do paredão contra a tal de VTube. Pessoal, o Instagram não gosta de cachorrada e nem de dois homens dando selinho. Eles estavam cobrindo, não estavam pelados na minha postagem. A boa e velha TV aberta vai mostrar para vocês hoje, disse o apresentador. Então, assim, mentaliza. O Fiuk e o outro rapaz tiraram a roupa, cobriram só ali o pirulito com as mãos ou com um chapéu, deram um selinho e pularam na piscina. Eu não sei em qual planeta eu vivo, mas no meu mundinho aqui, eu acho que isso não é um conteúdo adequado para ser passado na TV aberta. O que vocês acham? E nem me vem com esse negócio de homofobia, tá? Porque se fosse um homem e uma mulher na mesma situação, eu iria achar impróprio, porque ali nós temos menores assistindo. Acho que não é adequado. Enfim, feito o registro da minha indignação com essa cena terrível que me acordou ontem, passemos aqui para a campanha de 2022 que está bombando, e os antas soltaram a mão do seu calça tochada, né? Parece que agora Tasso Gereissati, não sei o que ele prometeu, se foi Secom, se foi informação privilegiada, alguma coisa assim superior a 8 milhões com certeza foi, né? Porque olha isso, presidentaço, eita chapeleiro maluco, hein? E quem também já está de olho nas próximas eleições é o vice, o Mourão. Ele disse o seguinte: Bolsonaro vai escolher outra pessoa no meu lugar. Ok, fico feliz com essa notícia, porque, né, o Mourão deu umas declarações estranhas, nada a ver com a pauta que elegeu o Bolsonaro, e aí depois ele deu essa outra aqui que eu achei esquisito. Vamos ver o que vocês acham. Mourão sobre terceira via para 2022. Partidos de centro precisam largar a vaidade e se unir em torno de um nome que empolgue o eleitorado. É impressão minha ou o Mourão meio que tá assim empolgado com esse negócio de frente ampla contra Bolsonaro em 2022? É paranoia da minha cabeça ou ficou parecendo mesmo com isso aqui que ele falou? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E Bolsonaro esteve ontem na Bahia, assim, uma multidão recebeu ele, que é para deixar bem claro que a popularidade do presidente está em alta sim. Eles ficam com essa narrativa de que é só na internet, que são robôs.
pipipipopopó, mas vamos ao que o Bolsonaro falou. Eu gostei. Agora vamos ver se vai se concretizar. Ele disse o seguinte: não estiquem a corda mais do que já está esticada. É inconcebível os direitos que alguns prefeitos e governadores tiveram por parte do STF. É inconcebível. Nem estado de sítio tem isso. E é verdade, né? Bolsonaro completou: não estiquem a corda mais do que já está esticada. As Forças Armadas estão aí para garantir a lei e a ordem e para cumprir integralmente a nossa Constituição. Resta saber se a onça ainda está bebendo água, quanta água a mais ela vai beber, porque, assim, na minha visão, o troço já passou do limite há muito tempo. E arrematou dizendo: está chegando a hora do Brasil dar um novo grito de independência, porque não podemos admitir que alguns pseudo-governadores queiram impor a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-los. Gostei muito da fala do Bolsonaro e gostaria ainda mais se assim se tornasse realidade e as pessoas tivessem de volta o seu direito de ir e vir e de trabalhar garantidos. E no meio da confusão toda, teve uma jornaleira da extrema imprensa que foi fazer perguntinhas sobre a história do CPF cancelado, né? E o que Bolsonaro, delicado como um elefante, respondeu? O seguinte: não tenho que perguntar, deixa de ser idiota. Pronto, né? Não preciso nem contar para vocês o mimimi que foi a jornalista dizendo que Bolsonaro estava agredindo uma mulher. Com certeza isso aqui vai entrar no próximo relatório dos jornalistas como agressão, mas a única cena que me vem na cabeça é do Ciro dando um empurrão uma vez num jornalista e mandando ele para aquele lugar. Mas aí ninguém reclamou, a imprensa não reclamou porque ele é moderado. E passando vergonha como sempre, temos aqui a japonesa, não sei se pode chamar a japonesa de japonesa, mas enfim, temos a Thaís Oyama dizendo: foto de Bolsonaro com CPF cancelado envergonha até bolsonaristas, segundo as vozes da cabeça dela. Só trouxe isso aqui para comentar porque essa história do CPF cancelado é uma brincadeira antiga na internet, que é quando um marginal que vai assaltar alguém, algum trabalhador, né, acaba perdendo a vida. A gente brinca dizendo que foi mais um CPF cancelado. Não tem nada a ver com a pandemia, isso aí é de muito antes, mas o que importa para eles é criar a narrativa. E quem deu um prato cheio para criar a narrativa foi o seu Ramos, né? Tá lá na Casa Civil. Agora, olha só, eles te fizeram uma lista com a história da CPI do Xing Ling vírus, das possíveis acusações para levantar dados, e esse e-mail foi parar casualmente na caixa do jornalista do UOL. E olha como é que o G1 noticiou. No último domingo, a gente ficou sabendo que o Ministério da Casa Civil elaborou uma lista com várias questões sobre respostas do governo à fraudemia. A gente ficou sabendo. Cara, como que isso foi parar na caixa de e-mails da extrema imprensa? Quem falou a respeito disso foi o Onix. Lista do governo para a CPI é criticada no Planalto e opõe Ramos e Onix. A estratégia elaborada pelo general, que antes cuidava da articulação com o Congresso, foi apontada por alguns interlocutores do presidente como uma ideia de militar que não tem visão política. Não se dá munição aos inimigos, disse um auxiliar. Só ouvi verdades. Não, e vindo de um general. Gente, imagina esse general fazendo estratégia numa guerra e vazando todas as táticas dele para o inimigo. É sem noção, né? Fechando aqui essa matéria, a falha de Ramos na avaliação de fontes do governo é que não se trata de um tema delicado como este, enviando e-mail a diversos ministérios. A grama é verde, seu Ramos. Já que a chance de vazamento aumenta. O melhor a se fazer, diz uma fonte do governo, é agir de forma organizada, porém discreta. Tem que falar o básico da política, porque o seu Ramos só viaja na maionese e dá munição para o inimigo. E isso vindo de um general. Tá feia a coisa das nossas Forças Armadas, né? E ele foi tão assim, sem noção, que até a Tebet sambou na cara do Ramos. Burrice aguda ao quadrado, diz Tebet sobre lista do Planalto para a CPI. E sem contar que agora, né, eles estão sabendo qual que vai ser, por onde, para que lado vai a estratégia da defesa do governo.
Que mancada, hein, seu Ramos? Esse negócio de vazamentos para a imprensa é um problema sério que tem que ser resolvido no governo, né? Não dá para continuar assim. Pois bem, passemos à notícia do dia. No final do dia de ontem, a deputada Carla Zambelli postou o seguinte: urgente, o juiz Charles Renaud, não sei se é assim que pronuncia, da 2ª Vara Federal de Brasília, atendeu ao pedido de liminar da nossa ação popular e suspendeu o nome de Renan Calheiros para a votação que decidirá a relatoria da CPI. Agradeço ao Dr. Sormani e a todos os apoiadores. Essa vitória é de vocês. Até que enfim, uma boa notícia. E quem estava dando botes saltitantes com seu bumbumzinho é o senador DPVAT, o Randolph. Olha isso, né? A Veja, claro, noticiando, né? Canetada de juiz do Distrito Federal na CPI é liminar da cloroquina, diz o Randolph, né? A canetada do Barroso mandando abrir a CPI não tem problema nenhum. E aí ele deu a seguinte declaração, né? A decisão foi tomada no início da noite pelo juiz de primeira instância, Charles Renaud Frazão de Moraes, que atendeu a um pedido da deputada bolsonarista Carla Zambelli. Calheiros prometeu recorrer. A reunião desta segunda, véspera da instalação da comissão parlamentar de inquérito, ocorre na casa do senador Omar Aziz, escolhido em acordo para presidir o colegiado. Então, eles se reuniram, o Renan Calheiros vai recorrer. Agora a dúvida que fica é o seguinte: o próprio Renan, já mostrei em vídeo aqui para vocês, falou que ele é suspeito nos casos ali envolvendo o filhinho dele. A gente tem também o pai do Barbalho nessa história toda. E agora temos aí o seu Tasso, que parece que é pré-candidato a presidente, não sei se isso é oficial ou não. Essas pessoas são no mínimo suspeitas e não deveriam estar na CPI, porque não tem meia suspeição. É igual mulher grávida. Ou tá grávida ou não tá grávida, né? Meio termo não tem. Pois bem, e hoje, terça-feira, vai ser a primeira reunião. Agora, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, se vai sair alguma outra decisão ou se eles serão obrigados a escolher algum outro senador e se, né, todos esses senadores que eu falei para vocês, ou pelo menos o pai do Barbalho e o Calheiros, saem da CPI, porque eles não deveriam estar ali, uma vez que os filhos podem ser investigados e deveriam, principalmente, né, o seu Barbalho, que já rolou uns paranauê bem esquisitos. E aí temos um certo bosta com essa daqui. Senador petista quer investigar o Conselho Federal de Medicina por dar autonomia aos médicos. Agora, o senador, um certo bosta, quer que ele sabe mais que o Conselho Federal de Medicina sobre qual tratamento que eles vão recomendar ou não para o paciente. É mole ou o que mais? É uma palhaçada sem fim. E eles ainda têm a cara de pau de dizer, né, que eles estão em nome da ciência. Não sei qual ciência. Mas teve, no meio disso tudo, uma infectologista que deu uma declaração que vai lavar a alma de vocês. Olha o que ela diz. O nome dela é Roberta Lacerda. Se você tem medo de tomar medicamentos prescritos pelo seu médico porque o jornalista disse que não são bons, deixe o médico, cancele o plano de saúde e vá consultar um jornalista ou um radialista. Os jornalistas não aceitam convênios, estudam menos, eita lelê, mentem mais e são mais caros que os médicos. Além disso, quando os clientes perdem a vida, eles não assinam atestado de óbito nem são responsabilizados em caso de erro de prescrição. E se você quer exercer nos dias de hoje, o caminho mais fácil é fazer jornalismo. O vestibular é muito mais fácil, o cursinho é mais barato, não precisa fazer pós-graduação, trabalha à distância do paciente e, como já foi dito, não responde criminalmente quando engana, erra ou acaba tirando a vida. Pelo jeito, a turma cansou de ser usada ao invés de ser valorizada, diz o texto reproduzido pela especialistas. Palmas para essa mulher que lavou a alma dos brasileiros. Isso aqui tem que ser extensivo a um certo bosta, que não deve ter nem o diploma do ensino médio, né? Porque, pelo amor de Deus, é cada uma pior que a outra que sai de lá.
E aí temos um grupo de governadores dando bote com bumbum por causa da Lindora. E a Lindora está detonando. Olha essa sequência de notícias. Grupo de governadores deve pedir afastamento de subprocuradora de apuração sobre o mau uso de verbas da Fraudemia. Eles estão nervosos e querem a Lindora fora. Por que eles querem? Os governadores afirmam que as perguntas da subprocuradora fazem juízo de valor sem apontar elementos e provas sobre as supostas irregularidades. É porque ela está investigando, né? Por isso que se investiga, para colher as provas. A gente não tem, assim, o julgamento pronto antes da investigação, né? O normal é esse procedimento aqui. Uma das perguntas enviadas por Lindora, a de número 4, afirma que a desativação das unidades de saúde teria causado prejuízo ao erário, não só em relação às vidas, como a falta atual de leitos como decorrente da verba mal utilizada. E é mentira, por acaso? Se lá no início da história da Fraudemia eles tivessem pego esses milhões e milhões que investiram naquelas tendas que foram desmontadas, muitas sem ter atendido ninguém, se eles tivessem investido isso na construção de uma estrutura permanente, será que esse dinheiro não teria sido melhor usado? Eu acho que ela tem mais é que investigar. O que vocês acham? E aí, fechando, né, assim, dando o tiro de misericórdia, a PGR denuncia governador do Amazonas por crimes no combate à fraudemia, finalmente, coisa que nós já vemos aqui no canal há muito tempo. A gente falou sobre respiradores comprados em loja de vinho, sobre faturamento, uns paranauê muito esquisito. E quem foi que fez isso? Segundo a PGR, o governo do Amazonas instalou uma verdadeira organização criminosa em sua estrutura. A prática teria envolvido o direcionamento de contratação de insumos para combate à fraudemia. A subprocuradora da República, Lindora Araújo, assinou a denúncia. Mas tá demais essa Lindora, hein? Tinha que ter feito mais uma mitada ontem, que aí podia pedir música aqui no canal. Foram duas. Quem também agora é cientista, infectologista e imunologista, além de ministro do STF, eles são muito eficientes, né? É o Levan, nosso querido amigo Levan, negou o pedido da Anvisa e mantém o prazo de análise sobre a importação da picadinha russa. O melhor de tudo é esse parágrafo aqui, isso aqui é sensacional. No caso, uma eventual recusa da autorização pleiteada pelo Estado do Maranhão por parte da Anvisa deverá estar calcada em evidências científicas de que a vacina em questão desatende os requisitos técnicos estabelecidos pela comunidade científica doméstica e internacional, não se admitindo a mera alegação de insuficiência da documentação ou simples alusão a potenciais riscos. Eu gostaria de saber o que essas pessoas entendem como ciência, porque assim, sem os dados, sem os documentos, como é que a Anvisa vai dizer se sim ou se não para um negócio que é sério, gente? É uma substância que está sendo injetada no corpo das pessoas. E se der bosta, se der algum problema, quem vai responder é o Levan? Não, né? Quem vai responder não é o Levan. Eles ainda vão botar a culpa no Bolsonaro, com certeza. Agora, isso daqui eu achei assim... Aí eles ainda têm a cara de pau de dizer que tem que estar calcado em evidência científica sem ter dados. Como é que tu vai ter uma evidência científica sem os dados? É que eu sou meio burrinha, de certo, eu não entendi. E essa notícia aqui que eu tive que trazer, né, que é pra deixar o calcinho atochado ainda mais nervoso, que ele já tá ali, né, deixado, largado de lado. Passaporte do Xing Ling vírus europeu deve excluir picadinhas não aprovadas na União Europeia, como, por exemplo, a Placebovac do calcinha atochado. Então, essa galera toda aí que tomou a Placebovac não vai poder viajar para a Europa. Vai ter que tomar a que eles aprovam, que eu não sei qual é. E para que fique o registro aqui, coisa que a grande mídia não quer divulgar muito, só o Brasil e outros 3 países aplicam mais de 1 milhão de picadinhas por dia. Estados Unidos, China e Índia passaram a marca, mas outro grande produtor de vacinas, o Reino Unido, não alcançou o patamar do Brasil. E isso que eles são produtores da picadinha. Eu quero ver como é que eles vão pegar algum argumento ali para tentar derrubar o Bolsonaro, porque o governo tá fazendo tudo certinho. As pessoas têm a liberdade. Quer fazer o tratamento? Faz o tratamento. Agora, obrigar todo mundo, aí é outros 500, né, meus amigos? Temos Glaze, essa daqui eu achei demais também, muito engraçado, muito divertida a Glaze, tá? O presente de Glaze, a chefe do PT, a Jair Bolsonaro.
Presidente nacional do petismo, deputada, apaga o Petrolão. Se liga na loucura da mulher. Não concordo que houve corrupção na Petrobras durante os governos do PT. Gente, o que será que ela tá tomando, hein? Tem que descobrir que eu vou querer uns 2 desse, porque o barato é bom. E aí, para não ser acusada de fake news, eu peguei uma matéria do seu Chilique Moça Brasil, da revista Oia, que diz o seguinte: Gleisi Hoffmann foi eleita com dinheiro desviado de aposentados pelo marido, indicam planilhas. Será que é por isso que ela acha que não teve corrupção? Talvez, né? E outra pauta que é importante, porque vocês já viram, né? Cada vez mais pessoas vão tomando a picadinha, sou uma pessoa que tem esperança, a vida aos poucos vai voltar ao normal e o que vem forte agora é a pauta ambiental. E eles estão votando ali um PL para regulamentar as atividades nas terras indígenas. E a gente sempre ouve, assim, que os índios são contra, pipipipopopó. Então, Titia Paula foi lá e pegou uma notícia da Câmara dos Deputados com os depoimentos de cair o queixo que precisam ser divulgados. Então, aqui, Câmara dos Deputados é a fonte, tá? Indígenas discordam sobre regulamentação de atividades econômicas em suas terras. A gente sabe, né, que muitos são capitaneados ali pela esquerda e que não querem, vem com todo esse discurso, mas nós temos ali cabeças pensantes que deram as seguintes declarações. O Ubiratã de Souza Maia, da etnia Wapixana de Roraima, disse que várias comunidades indígenas desejam a regulamentação de atividades econômicas em suas terras por meio do PL 191 de 2020. Na visão dele, se a comunidade indígena não deseja atividades econômicas em seu território, deve ser respeitada. Liberdade, né? A comunidade que quer tem as suas atividades e a que não quer não tem as suas atividades. Ele afirma ainda que atividades como exploração de minérios e agricultura em larga escala já ocorrem hoje de forma ilegal, inclusive envolvendo indígenas. A gente teve essa outra declaração aqui do Felisberto de Souza Cupudunepá, da aldeia Macepô do Mato Grosso, que afirmou que o desmatamento e o garimpo ilegal, isso aqui é um índio que tá dizendo, tá, gente? São praticados pelos próprios indígenas, porque não tem alternativa de renda. Segundo o debatedor, boa parte deles vive em condições desumanas e nos territórios indígenas existem dorgas e uma palavra que não posso falar, infantil. Olha que coisa mais triste isso aqui. Ele disse ainda que recursos para a preservação ambiental chegam a ONGs, aquelas empoderadas, mas não chegam às mãos das comunidades. É aquela velha estratégia da esquerda de manter as pessoas na miséria e na ignorância para que elas fiquem dependendo do Estado e nunca saiam dessa condição. E pelo menos nós temos aí algumas comunidades indígenas já levantando a voz contra esse domínio da esquerda e dessas ONGs que muitas vezes vêm lá dos globalistas. Já falei sobre isso em vários vídeos com vocês. Vamos terminar o vídeo com uma notícia boa para animar a terça-feira de vocês, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, postou no seu Twitter o seguinte: vou coordenar pessoalmente e com os líderes da casa os encaminhamentos para as tratativas da reforma tributária. Tivemos um atraso com o recrudescimento da fraudemia, mas a reforma administrativa, por exemplo, já começa a ser discutida com algumas audiências públicas. Eu acredito que possamos votar as 2 reformas este ano. Temos o compromisso das 2 casas de votar este ano as 2 reformas. Procurarei o ministro Paulo Guedes para falar sobre a reforma tributária. Estou agora falando ao Jornal da Manhã, na Jovem Pan. E assim esperamos, né? Que a estratégia aí da esquerda para enredar o Bolsonaro na história da CPI do Xing Ling vírus seja um tiro no pé e acabe revelando os esquemas aí de alguns governadores meio treteiros e que tudo seja realmente esclarecido e que essas reformas tão importantes para o Brasil, que já eram para ter sido votadas há muito tempo, mas o seu nhonho ficava trancando, que finalmente saiam do papel e que o Brasil deslanche para que o povo brasileiro finalmente possa ter sossego. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!